Começando aqui, galera, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o Setup 9.1S, que é uma adaptação do 9.1 do Larry Williams. E é assim que ele funciona, tá? É uma imagem de como ele fica aí no gráfico. Eu fiz uma regra de coloraçãozinha para ele também, para quando ele acontece. Eu posto todo dia, basicamente, nos stories aí, eu pegando esse setup, eu sempre opero com ele. O gatilho de entrada, na verdade, a estratégia que eu mais uso é o 9.1S. Então, eu acho que vai valer muito a pena para você aprender ele hoje. Eu não uso ele sozinho, né? Eu uso ele com algumas outras coisas, algumas ferramentas que eu vou te passar hoje também, beleza? Vamos começar. O 9.1S é uma adaptação do 9.1 do Larry Williams, tá? Eu vou te falar como é que ele funciona, o que eu uso para pegar as minhas entradas nele, como eu faço isso. E, primeiro, antes de começar, eu preciso falar um pouquinho sobre médias móveis com vocês. Eu não sei se vocês usam médias móveis, mas eu uso 4 médias móveis no meu gráfico para fazer as minhas operações. Elas me auxiliam bastante. E elas têm algumas funções. A primeira delas é servir para identificar a tendência. Qual é a tendência no mercado? É de alta, de baixa, é lateral? A gente já aprendeu que tem 3 tendências no mercado aí, não é mesmo? Serve também para mostrar se um ativo está barato ou se ele está caro. Algumas médias móveis têm a função de mostrar para a gente se esse ativo está valendo a pena ser comprado no momento ou não. A gente sabe que a gente basicamente opera dólar em índice, mas quando a gente vai fazer ou um swing trade ou quando a gente vai comprar uma ação, as médias móveis nos auxiliam a saber se esse ativo está caro ou se está barato, bom? Até mesmo se você for para a Disney e vai comprar o dólar, você consegue olhar o dólar, ver se ele está caro, se ele está barato, através de algumas médias móveis, tá bom? Servem como suportes e resistências móveis. Muitas médias móveis, por exemplo, a média móvel de 50, ela é um suporte ou uma resistência fortíssima. Quando o preço chega nela, tem muita dificuldade de ultrapassar essa região em que ela se encontra ali, tá bom? E as médias móveis, dentro dela existem vários tipos de médias móveis, né? Mas eu quero falar somente sobre 2 tipos com vocês. Na verdade, eu vou me prender a somente um tipo, mas eu quero falar sobre os 2 mais famosos, que são a média móvel aritmética e a média móvel exponencial. Hoje nós vamos falar somente sobre a exponencial, tá? A diferença entre a aritmética para a exponencial é que a exponencial ela vira mais rápido porque ela dá peso maior aos últimos candles que estão acontecendo ali. A aritmética ela demora um pouco mais para virar porque ela dá peso igual aos candles do período que você definir. Então, para ela virar, precisa de uma movimentação um pouco mais forte. Então, ela te dá um pouco mais de segurança. E eu não perguntei, né, gente? Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo legal? Como é que tá aí o áudio? Só me dá um ok aí, tá bom? Depois para eu saber se tá legal, se não tá, como é que tá. Mas, continuando aqui, é o seguinte. A média móvel exponencial, ela anda mais próxima ao preço, porque ela está ali dando peso aos candles mais recentes, tá bom? Por isso ela está andando ali mais próxima ao preço. E nós vamos usar hoje a média móvel exponencial de 9 períodos, que é a que a gente usa para o nosso setup aí 9.1S, beleza? Mas antes de falar sobre o 9.1S, eu preciso falar sobre o 9.1, o do Larry Williams. Porque como o 9.1S se originou do 9.1, a gente precisa entender como que ele funciona. Tá bom? Tudo ok no áudio? Beleza. A gente precisa entender como que ele funciona, a gente precisa entender como ele reage e como é esse setup para que a gente possa
A partir daí entender o 9.1 Starter depois, beleza? O 9.1 é o seguinte, ele usa o gráfico de candle, tá bom? Não usa... No Renko, tem até algumas pessoas que usam o Renko para ele, mas o Renko ele não foi criado para ser usado no Renko. Ele foi criado para ser usado no gráfico de candle, tá bom? Isso daí é importante a gente falar. Ele utiliza a média móvel exponencial de 9 períodos, que eu vou te ensinar como é que você coloca ela lá depois, e enfim. Já te expliquei a diferença da exponencial. Por ela ser a exponencial, ela vai estar sempre andando pertinho do preço, tá bom? Por isso a gente pega ali tendências logo no começo dela. E pode ser usado em qualquer tempo gráfico. Mas lembra o que eu falei para vocês desde o começo. Quanto maior o tempo gráfico, menos ruído você tem, mais segurança você tem, tá bom? Então, esse setup pode ser usado em qualquer tempo gráfico. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, seja o que for, bom? E os gatilhos de entrada são rompimentos dos candles. Mais uma vez, eu esqueci de abrir o meu point to fix. Vamos abrir aqui. Escrevi paint ainda. Vamos lá, abrir aqui o meu point to fix. Beleza. São os rompimentos dos candles. Vamos começar a desenhar, né? Que é o que a gente gosta aqui. É o seguinte. O que eu quero dizer com gatilho? Gatilho é diferente de estratégia. O setup 9.1 é uma estratégia. O gatilho é como que você vai entrar nele. Por exemplo, vamos supor que aqui você tem a média móvel fazendo assim, ó, pum. E aí você tem um candle que vai pegar e vai romper. Né? Vou te explicar direitinho como é que é. Só que esse candle aqui ainda deixou um paviozinho aqui assim, ó. Aqui em cima. Para você poder entrar comprado nele, a gente diz que um gatilho, o rompimento do candle vai ser aqui, ó. Quando ele de fato romper aqui. Aqui vai ser o seu gatilho de entrada, tá bom? Gatilho é isso, é onde você vai entrar, tá bom? Só deixando bem claro aqui a diferença de gatilhos aí. Então, os gatilhos são os rompimentos dos candles. Eu fiz um slide aqui para você entender como é que ele vai funcionar na prática. Esse é o 9.1 do Larry Williams, tá? O nome do cara que inventou é o Larry Williams. E funciona dessa forma, ó. Bebendo já aquela aguinha aqui. Esse setup consiste na compra ou venda no rompimento de um candle que viola a média móvel exponencial de 9, tá bom? Que é a seguinte. Aqui você tem a média móvel exponencial de 9. E aí você tem um candle que faz assim, ó. Pum! Rompeu a média para cima. A sua entrada vai ser aqui, ó. Exatamente quando ele romper. E aí o gráfico anda, faz essa movimentação aqui para cima, ó, subiu, e até que ele rompe de volta. Quando ele romper de volta, aqui é a sua saída, tá bom? Você saiu aqui e acabou. Então, para o 9.1 do Larry Williams, você vai entrar e você... Espera aí que eu botei a coisa errada aqui, ó. Você vai entrar aqui e você vai ter um stop aqui embaixo, ó, stop embaixo do candle, normal. Só que você não sabe onde é o seu alvo, você não sabe exatamente onde vai ser seu ponto de saída. Então o gráfico vai andar, fazer essa movimentação todinha aqui, até ele violar de novo a média. Aqui você vai sair. Eu, particularmente, no meu modo operacional, no meu estilo operacional, como eu sou, eu não consigo carregar uma operação que eu não sei aonde eu vou sair dela, porque acontecem várias coisas no meio do caminho. Pode acontecer que o preço estique, cai em cima, a média móvel continue aqui embaixo, depois o preço volta tudinho e a média móvel aqui embaixo, você sai aqui, você fez essa movimentação toda e não pegou nada. Por quê? Porque a saída dele é quando a média é violada, tá bom? Mas o interessante é que esse setup ele não foi criado para o day trade.
ele foi criado para o swing trade, que o Larry Williams, ele é um day trader também, mas ele é um exímio swing trader. Então, no swing trade é mais fácil, porque você pega movimentações muito maiores do que no day trade, entendeu? E você tem tempo para a média móvel andar, como não é no caso do day trade às vezes. Então, eu sempre gostei desse setup, mas eu comecei a perceber que às vezes ele andava muito, mas eu acabava saindo no 0 a 0 ou tomando stop, porque eu tentava sair exatamente onde era para sair. Bom? E aí você tem a saída dele, e no ponto de saída pode ser um ponto de reentrada. Você saiu de um trade e entrou no outro, até ele violar a média de novo, e aí você sair, tá bom? É assim que funciona. Gente, qualquer dúvida, vocês podem mandar lá, que a gente troca uma ideia. O Kaká falou assim, ó, ouvi dizer que esse Larry nos anos 80 ganhou uma competição com esse operacional, setup ótimo mesmo. É verdade, o Larry Williams ganhou uma competição de trading com 9.1. Isso daí é verdade mesmo. Ele tem o 9.1, 9.2 e o 9.3, tá bom? Mas esse setup aqui, ele é sensacional, ele é muito bom. Só que eu não uso muito ele no day trade como ele é, tá bom? E a saída é quando o outro candle violar novamente a média móvel de 9 e for rompido. Isso daqui eu esqueci de falar, ó. Se esse candle aqui tivesse fechado aqui, mas o próximo candle viesse para cima, você não sairia da operação, tá? Somente se ele fosse rompido, como foi nesse caso aqui que eu mostrei. Ó. Ele foi rompido aqui, então você sairia. Agora, se esse candle fecha aqui, deixa um paviozinho aqui, o outro abre aqui e continua subindo, você não ia sair da operação, tá? Você continua arrastando ela. Não é o meu perfil de trade arrastar operação muito longas. Não é como eu consigo fazer, não é como eu consigo operar. Eu sou um cara muito ansioso, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E então eu precisei desenvolver um operacional em que me desse mais conforto emocional para operar. Porque as estratégias em si são muito fáceis, cara. As estratégias que você for aprendendo por aí são extremamente simples, ainda mais se você for operar setup. Faz isso aqui, faz isso ali e acabou. É simples. Só que você precisa ter um emocional que condiz com aquilo que você vai operar. E eu sempre gostei muito do 9.1, porque ele nos mostra para onde vai a tendência. Ele é um setup que ele pega a reversão de tendência muito no começo. Então você consegue pegar movimentações grandes. Só que eu não tinha conforto emocional para conseguir carregar tudo isso. E no trade, no day trade principalmente, é necessário que você tenha conforto emocional. A gente gosta de falar muito de sair de zona de conforto, né? Mas no day trade, você não pode sair da sua zona de conforto. Porque quando você sai da sua zona de conforto emocional, tu faz besteira, cara. Você faz besteira e faz besteira das grandes. Porque, velho, se você tá operando sem ter segurança no seu emocional, com certeza você vai começar a sair fazendo um monte de besteira. No momento que você começar a tomar loss ou coisa do tipo, é onde você perde a cabeça, tá bom? Então, o 9.1 do Larry Williams é assim que ele é. É somente isso, tá? Simples assim. Só que, mesmo eu gostando muito dele, eu falei, cara, eu quero pegar esse operacional porque eu vi que ele dá sim movimentações boas, tanto no índice quanto no dólar, que são os dois ativos que eu opero. Mas eu precisava fazer com que ele tivesse encaixado dentro do meu perfil de trader, que é um perfil extremamente ansioso. Eu sempre fui ansioso no day trade. Eu não sei se você é ansioso igual eu sou, cara. Se vocês são ansiosos, né? Mas, cara, eu sou demais. Quando eu pego o trade, quando pega a minha entrada, minha mão começa a tremer, começa a dar calafrio, o coração dispara. Isso é normal, cara. Eu opero há 2 anos já e é da mesma forma, não muda isso, entendeu? Mas pelo menos agora eu sei o que eu estou fazendo, isso é interessante, você saber o que você está fazendo. No começo eu não sabia muito não, aí era pior, tá bom? Vamos seguir. Como é agora o 9.1S, que foi
a adaptação, o que eu desenvolvi a partir do 9.1 do Larry Williams, tá bom? Primeira coisa, qual é o gatilho? O gatilho é rompimento do candle que violou a média móvel de 9, exatamente igual o 9.1 normal, tá bom? Gente, qualquer dúvida, me fala aí, manda mensagem no chat que eu vou parar, eu vou te responder, tá bom? Não tem jeito. Não tem jeito, você me manda aí que eu vou parar, vou ter o prazer em te responder. Não fica com vergonha, nada disso, entendeu? Tá bom. Qual é o stop? O stop é atrás do mesmo candle que rompeu a média móvel de 9. Tá bom? Stop geralmente é sempre curtinho. Qual é a parcial? Eu faço parcial. Para quem não sabe o que é parcial, parcial é o seguinte. Vamos supor que você opere mais de um contrato, né? Vou te mostrar. Se você... Pera aí, daqui a pouco eu faço o desenho aqui. Vamos lá. Depois eu te explico exatamente o que é parcial para quem não sabe o que é parcial. Tá bom? A parcial é com uma vez o risco e quando pegou minha parcial, o meu stop automaticamente vai para o 0 a 0. Vai ali para o meu ponto de entrada, tá bom? Peguei a parcial, já coloquei um dinheiro no bolso, o meu stop vai para o meu ponto de entrada e beleza. E a saída são 2 vezes o risco. Eu vou te mostrar isso na prática, como funciona, tá bom? E os lotes? Eu só opero com lotes pares e eu saio com a metade na parcial. O que isso significa? Vamos lá. Vai fazer sentido para você, tá bom? Vai fazer sentido. É o seguinte, ó, eu só opero com lotes pares. Exemplo, 2... Ih, tem que botar a letra preta aqui, senão não vai dar para enxergar branco no branco, né? Vamos lá. Eu opero com 2, 4, 6, 8 e 10 contratos, né? Isso varia muito ali do capital, bom? São o número de contratos que eu opero. Na parcial, eu saio com a metade. Por exemplo, se eu estou operando 2 contratos, a minha parcial é de 1 contrato. E o outro contrato eu arrasto até o segundo alvo, tá bom? Se eu tô operando com 8 contratos, a minha parcial vão ser com 4 contratos e eu carrego os outros 4. Se eu estou operando 10 contratos, minha parcial são com 5 contratos e eu carrego os outros 5 contratos. Mateus, por que você faz isso? É simples, matemática. No trade, nós precisamos entender que as coisas são matemáticas. Tudo é matemático no trade. Tudo é um número, é um cálculo. É um número que você precisa chegar e fazer sentido no final, tá bom? Por quê? Porque o trade está mexendo com número, irmão. Então, precisa fazer sentido. Quando eu faço isso, eu faço com que, presta atenção, ó, se eu peguei 2 contratos, aqui ó, 2 contratos, o meu stop é de, eu vou digitar mesmo, porque misericórdia, né? É bem feio essa letra minha aqui no coisa. Na vida real também, mas aqui é pior ainda. Se eu estou operando com 2 contratos, e o meu stop, ó, vou botar assim, ó, stop for de 100 pontos, vamos trazer para um financeiro, 100 pontos. 100 pontos equivalem, com 2 contratos, vamos saber se vocês estão espertos aí, hein? 100 pontos equivalem a quantos reais com 2 contratos? Vamos lá, vamos ver quem está ligeiro aí. Vamos lá. Eu quero que vocês me respondam aí, faz conta aí. Vocês têm que saber, velho. Trader tem que saber quanto está tomando de risco quando entra na operação. 2 contratos. Vamos lá. 2. Vou botar aqui, ó. 2 contratos com stop de 100 pontos. O seu stop aqui é de quanto, gente? Vocês estão meio perdidão aí, hein? Então vamos lá. O seu stop aqui, com 2 contratos, vai ser de exatamente R$40. Não é mesmo? 100 pontos com um contrato dá R$20, com 2 contratos vai dar R$40. Tá
bom? Então, tem um delayzinho aí também do Discord, né? Às vezes vocês demoram para responder. Então é o seguinte, 2 contratos com stop de 100 pontos dá R$40, beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai estar arriscando R$40 numa operação. Se você entrou ali, seu stop é de 100 pontos com 2 contratos, beleza, R$40. Qual vai ser, deixa eu botar aqui no meu, qual vai ser a sua parcial? Sua parcial vai ser, ó, vou botar aqui, ó, vou até botar para cá, ó. Parcial vai ser de um contrato com alvo de 100 pontos, beleza? Com alvo de 100 pontos. 100 pontos com um contrato dá um total de R$20, certo? Ok. E aí, quando você faz isso, opa, vou botar aqui, ó. Quando você faz isso, você já pegou R$20 no bolso e colocou o seu stop no 0 a 0. Agora, a sua saída vai ser com mais um contrato e o seu alvo vai ser, é 2 vezes o risco. Lembra que eu te falei? Vai ser 200 pontos. Quanto dá 200 pontos com um contrato, gente? Dá R$40, beleza? Vai dar R$40. Ok, essa é a sua saída. Então, você arriscou R$40 para ganhar quanto? Se você na parcial fez 20 e arrastou mais um contrato, fez 40, o total você iria ganhar R$60, ok? Então, quando eu jogo a parcial e jogo uma saída, eu estou assegurando um trade e estou arriscando R$40 para ganhar 60. O que mostra para mim que se de 10 operações eu errasse 5 e acertasse 5, eu sairia no lucro, tá bom? Se eu tivesse 50% de acerto. Mas o 9.1S tem 63% de acerto. Isso significa que você lucra bem mais do que você perde, ok? Ele tem 63% de acerto. E aí tem as expectativas de matemática e tudo mais, total. Se você quiser ver quanto que é, eu postei os números todinhos lá no meu Instagram, de como ele funciona, tá bom? Ou seja, você vai ganhar mais do que perde. Quando você perder, você vai perder menos do que você estaria arriscando a ganhar. Porém, você ainda assim estaria acertando mais do que errando, tá bom? Então é por isso que eu uso contratos pares com a parcial num alvo e a saída no segundo alvo. Isso aqui foi muito tempo de backtest, cara. Isso aqui foi muito tempo de tela. Eu parando, olhando, estudando, pegando e fazendo e refazendo, até eu chegar nesses números. Eu perdi várias e várias noites de sono. Eu levei 3 meses para adaptar esse setup aqui. Entendeu? 3 meses que eu levei. Mas ele funciona dessa forma. Por isso que eu uso bastante ele, tá bom? E para melhorar essa assertividade, eu ainda fiz filtragens que você vai perceber aí. Eu vou te mostrar nessa aula como que são as filtragens que eu uso aqui, beleza? Então, esse é o 9.1S. É assim que ele funciona. O gatilho, stop, parcial, saída e lotes pares, tá bom? Então, vamos lá. Como ele funciona, então? Já que eu falei que o 9.1 do Larry Williams não tem parcial, não tem um alvo definido, e o 9.1S tem, como é que nós usamos ele, então? Aqui nós temos a média móvel exponencial de 9. E aí, um candle veio e rompeu.
Essa é a sua entrada. Desculpa, a gente estava tossindo aqui. Essa é a sua entrada. O seu stop é atrás do candle, normal, igual 9.1 normal, tá bom? Então, esse é o seu risco. Você vai pegar e você vai medir o seu risco, tá bom? Você mediu o seu risco. Agora, você vai projetá-lo 2 vezes para cima. Uma vez vai ser a sua parcial. Quando ele chegou lá, ó, quando o preço veio, chegou na sua parcial, você saiu com a metade dos contratos aqui e você automaticamente puxou o seu stop aqui para cima, tá bom? E depois, quando ele chega lá em cima, aqui é a sua saída. É simples assim. Já vou para o gráfico para te mostrar como é que faz isso na prática, tá bom? Ó, a sua entrada aqui, pegou, jogou 2 vezes para o alto. Parcial saiu, stop no 0 a 0, saída, tá bom? É assim que funciona. E aí o preço continuou, ó. Quando ele romper de novo a média, você tem aqui a sua entrada, que é quando rompeu o candle, que violou a média, seu stop ali, pegou o tamanho do seu... pegou ali a projeção, né, do seu risco, jogou ele 2 vezes para baixo, beleza. Pegou na parcial, stop no 0 a 0, continuou, saída, tá bom? É simples assim. Nesse caso, eu não botei o stop aqui para não ficar tão embolado, tá? Mas nesse caso, o que teria acontecido? Se veio para cá, o preço voltou aqui e pegou no meu preço de entrada, já tinha pegado a parcial, ele teria me estopado. E aí eu teria saído da operação, tá bom? Não teria levado até o final. Vou te mostrar isso no gráfico, como é que a gente faz, beleza? É bem simples. Nós temos aqui um setup com stop definido, parcial definida, saída definida. Se você seguir isso daqui à risca, você vai ganhar mais do que você perde. Se você fizesse só isso aqui no day trade, já estava bom, tá bom? Mas aí eu percebi que existem os ciclos ruins do setup, igual existe ciclo ruim de qualquer coisa no mercado. É normal, existem ciclos de mercado. Existem ciclos em que um setup vai estar funcionando melhor ou ele vai estar funcionando pior. Por isso que a gente sempre fala, foco no longo prazo. Porque os ciclos que vão fazer balançar aí a sua vida no day trade, tá? E aí quando eu percebi, cheguei nos ciclos ruins, nos backtests, eu fazendo backtest na mão, eu comecei a perceber algumas coisas que poderiam me auxiliar a evitar tomar alguns losses no day trade. E aí eu cheguei a 4 letras que vão nos ajudar a filtrar. Isso daqui eu não uso só para esse setup, eu uso para qualquer entrada que eu vou dar, tá bom? Essa filtragem aqui, que é o ponto ápice da nossa aula, ou melhor, do nosso, eu diria, não só da nossa aula, mas do curso que a gente está fazendo aqui, é esse aqui agora, tá? Que é o seguinte. Primeira letra é T. T de tendência. Qual é a tendência do mercado? Eu falo isso desde a primeira aula, desde a segunda aula no caso. Não opere contra a tendência, tá? Ou, se você for pegar contra a tendência, no caso 9.1 de reversão aí, você precisa entender outras coisas. Qual é a tendência do mercado? Região. Qual é o ponto gráfico que o preço se encontra? Qual é a região? É uma região de suporte? É uma região de resistência? É uma região de retração de FIBO? É uma região que o preço tende a subir, a cair? Qual é a região? A gente vai fazer isso tudo hoje aqui no gráfico, olhando como a gente vai entender e analisar isso, tá bom? V, volume. A gente não pode ignorar o volume nas operações. Eu sempre deixo o volume lá no meu layout, porque o volume
Existem dois tipos de traders, três tipos de trader. Um que opera com volume, o outro que ainda não conhece o volume e o outro que só toma loss achando que o volume não presta para nada. Volume é extremamente importante. E para o nosso operacional, o volume diz muita coisa, tá bom? Então fique atento ao volume. E C de cenário. Qual é o cenário? O cenário interno, externo, notícias. Eu vou explicar cada um agora, o que cada um quer dizer, para a gente poder entender como que a gente vai filtrar as nossas entradas para a gente evitar loss bobo, tá bom? Que é o que a gente quer. Porque a gente, mais do que ganhar muito, a gente quer perder pouco. Grava isso. Mais do que ganhar muito, é importante perder pouco. Porque depois que você começa a perder pouco, é que você vai começar a ganhar muito, tá bom? Então vamos lá. Tendência. O que é a tendência? É um setup. O 9.1S está certo, eu que me boicotei aqui. Ó. O 9.1S é um setup que pega tanto a reversão quanto a continuidade da tendência, tá bom? O que vai definir qual dos dois você vai esperar é a região em que o gráfico se encontra. O 9.1S tem duas funções. Ou nós vamos acompanhar a tendência junto com ele, ou nós vamos pegar a reversão da tendência. Para isso, a gente precisa identificar a região que o ponto gráfico se encontra. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui está o nosso gráfico. A gente está claramente numa tendência de baixa. Aqui, não é mesmo? Desculpa, gente, tossindo aqui, tá bravo. A gente está claramente numa tendência de baixa. E aí, se a gente está dentro de uma tendência de baixa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acompanhar a tendência. E você pode ver, ó, que aqui ele deu um sinal a favor da tendência, aqui, aqui, aqui. Ele chegou a dar sinais contra a tendência, mas ó, olha quantos sinais de compra foram frustrados. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma tendência de baixa. Os sinais de compra saíram tomando stop. Ó. Aqui, ó. Presta atenção. Ó, aqui ele deu entrada, tomou stop. Aqui ele deu entrada, tomou stop. Aqui ele deu entrada, tomou stop. Aqui deu entrada, tomou stop. Tá vendo? Agora olha os sinais de venda. Aqui ele deu entrada, pegou tudo. Aqui deu entrada, pegou tudo. Aqui deu entrada, pegou tudo. Aqui deu entrada, pegou tudo. Olha os de venda, tudo dando certo. Até que ele reverte a tendência. E os sinais de venda começam a ser frustrados e os de compra começam a pegar os seus alvos, tá bom? E aí, nós percebemos então aqui, que precisamos seguir a tendência até que o preço mostre que ele não vai mais continuar a tendência. Olha aqui que interessante, pegando a primeira aula de Price Action que a gente viu, como tudo pode ser interligado. O que nós temos aqui? Ó? Um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, topo, fundo, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, topos e fundos mais baixos que os anteriores mostram que tendência de baixa. Aí olha aqui, aqui ele deixou um topo, um topo e um fundo mais alto. Opa, precisa acender uma luzinha. Deixou um fundo mais alto significa o quê? Significa que talvez a tendência será revertida. Quando ele rompe esse topo, já mostra o quê? Reversão de tendência. Você poderia entrar comprado aqui no 9.1S e olha aqui. Teria pegado dois alvos fácil aí, sem passar calor. Entendeu? Então a tendência vai mostrar se a gente vai querer pegar sinal a favor da tendência e a região vai mostrar se a gente vai querer ou não a reversão, tá bom? Agora, a região. Qual é a região em que o gráfico se encontra? Ó, aqui nós identificaremos qual tipo de operação comprar. Eu escrevi errado, depois eu acerto aí. Que tipo de operação fazer?
é importante nos atentarmos a que ponto gráfico o preço se encontra, para daí nós procurarmos pelo gatilho correto. Presta atenção, peguei aquele exemplo lá também. Olha aqui em cima, o que a gente tem essa linha amarela grande aqui em cima aqui? O que é? Ó, nós temos uma região de resistência aqui em cima. Uma resistência antiga aqui, preço caiu isso tudo, voltou subindo. Olha aqui, o primeiro sinal que deu aqui embaixo, olha como é que ele veio arrebentando. Voltou subindo isso tudo aqui, chegou aqui em cima, ele chegou numa região de resistência. Só que aqui ele deu um sinal de compra na cara de uma resistência. Eu falei isso na aula de Price Action. Você não compra na cara de uma resistência, isso não existe. E ó, sinal de compra na cara da resistência frustrado. Ele até deu um candlezão de venda aqui que deu um stop depois. Tudo bem, pode dar stop. Acontece você tomar stop, normal. Mas cara, você não vai pegar uma compra, mesmo que tenha sido um candle gigantesco desse mostrando força de compra, você pode perceber que aquele não é uma força de compra. Isso daqui não é mais um candle de impulsão. Isso daqui a gente estuda depois aí, quem colar comigo depois aí vai entender que não é um candle de impulsão, é um candle de exaustão, você consegue perceber isso. E aí ele vem e estopa todo mundo aqui depois que entrou comprado aqui nesse sinal, tá bom? Então não é um sinal aqui na cara de uma resistência para você comprar, você não ia fazer isso, né? Você já aprendeu. E aí, depois ele vem dar sinal de venda, o de como você não pegaria, já teria tomado stop aqui. Mas ó, quando ele dá esse sinal de venda, o preço despenca, tá bom? Aqui, essezinho que deu aqui, ele chegou a pegar um alvo também. Depois que ele fez o movimento, ele faz um zigue-zague para cima, dá um de compra, você poderia comprar trazendo até aqui. Por quê? Porque você sabe que as resistências são alvos dos compradores. Então, provavelmente o preço vai chegar lá, entendeu? Tudo é interligado. A aula do Price Action que a gente teve ontem, junto com essa aula de hoje aí, vai fazer você mudar tudo. Então, a região em que o preço se encontra vai definir qual gatilho você vai comprar. O que você vai fazer. Se você vai pegar uma compra, se você vai pegar uma venda, tá bom? Se você está numa região de resistência, você não vai procurar por compra, você vai procurar por venda. Se você está numa região de suporte, você não vai procurar por venda, você vai procurar por compra, a não ser que seja rompido, tá bom? Por quê? Porque se uma resistência for rompida, vira suporte e vice-versa. Tá vendo como o mercado financeiro, tudo é interligado? O problema é que a gente esquece dessas coisas. E aí a gente, ao invés de tentar analisar um macro, a gente só olha um sinal e se arrebenta por causa disso, beleza? Outra coisa que a gente precisa olhar, volume. Cara, evite operações em que o volume estiver baixo. Tanto para reversão quanto para continuidade, o volume precisa confirmar que o preço tem força para seguir. É o volume que vai fazer o preço se movimentar. Se deu um candle de compra sem volume de compra, vai mostrar para a gente que provavelmente ele não tem força para conseguir fazer um movimento. Ou um candle de venda sem o volume de venda, ele não tem força para continuar movimento. Candle precisa ter volume. Sinal precisa ter volume. Porque se não tiver volume, não quer dizer que vai dar certo, tá bom? Porque sem volume é difícil ter movimento, tá bom? Grava isso. E aí aqui, ó, nós temos de novo o exemplo, se eu não me engano, isso daqui foi ontem, hoje, sei lá, foi semana, não sei se foi o começo dessa semana, semana passada, é recente, isso aqui que eu peguei. Presta atenção, ó. Qual a região aqui? Isso daqui, essa linha amarela caindo aqui, é uma LTB, já traçada nos 60 minutos. Temos uma LTB traçada nos 60 minutos. E aí o preço chegou aqui, ó, próximo a essa LTB e começou a cair. Deu um candle de venda aqui, mas olha isso, esse candle de venda aqui, ainda assim está acima do volume. Essa média aqui é uma média móvel aritmética de 20. É ela que vai dizer para a gente se o volume está ok ou não.
Se o volume estiver acima dela, tá bom. Se estiver abaixo, tá ruim, tá bom? Grava isso. Média móvel aritmética de 20 no volume. Volume acima dela tem volume. Abaixo dela não tem volume, tá bom? Esse daqui, candle aqui, ainda entrou volume nele. Olha aqui, entrou um volume nele, então provavelmente você poderia ter pego, mas ainda não é um volume adequado. Tanto que ó, veio aqui, ainda fez você passar um calorzinho próximo ao stop ali, não estopou, a operação deu sucesso. Mas repara nesse daqui, ó. Repara neste candle aqui. Olha que interessante. Rapidinho, gente. Eu tô com a tosse que não tá me largando de jeito nenhum. Olha esse candle aqui. Quando ele fez o zigue-zague, que eu até botei aqui, ó, após zigue-zague descendente, volume de venda cresce, nos dando mais segurança para o trade. Quando ele fez o zigue-zague, que é esse movimento aqui, ó, para quem não sabe o que é zigue-zague, é isso aqui, ó, veio, subiu e pum. Quando ele fez o zigue-zague, olha só o que aconteceu com o volume. Cadê? Deixa eu clicar aqui, ó. Olha esse volume. É acima dos outros volumes que estavam acontecendo. Desde que o dia abriu aqui, ó. Fez isso aqui. Aqui entrou um volume bem grande. Maior até um pouquinho, não dá para ver assim olho nu, mas eu medi lá. Maior até um pouquinho do que esse volume de compra grande aqui. Então entrou um volume grande de venda. E deu o sinal, rompeu a média. E olha o que aconteceu depois com o preço, ó, despencou. O preço desmoronou, você pegou dois alvos fáceis aqui, tá bom? Então o volume precisa estar dentro do seu operacional. Ele precisa estar junto de você sempre. Porque o volume é o que vai mostrar pra gente se a intenção do mercado é compradora ou vendedora. Por quê? O que é o volume? O volume é a quantidade de negociações ali, a quantidade de contratos. Quanto maior o volume, mais contratos. Se tem mais contratos de venda, tem um volume grande de venda, significa que os vendedores começaram a reagir aqui. E aí, então, você precisa o quê? Surfar junto deles. O que você quer é caminhar junto deles, tá bom? É isso que a gente faz aqui no Day Trade. Então vamos lá, caminhar junto com a galera, com o que a maioria está fazendo. Bora! E por último aqui, antes da gente ir para o gráfico já olhar, é o cenário. Presta atenção. É importante você saber como anda, tanto o cenário interno quanto externo. Se está em horário de notícia ou etc. Isso evita você tomar lojas desnecessárias. Presta atenção. Cenário é importante para que a gente não opere em horários de notícia. Eu, por exemplo, abertura das ações aqui no Brasil, 10 horas da manhã. Entra uma volatilidade maior no mercado, pode ser que você tome uma violinada, ou seja, só tomar um stopzinho ali e o preço continuar andando a favor do que você queria. 10h30 da manhã, abertura do Dow Jones, isso daí causa mais volatilidade ainda ao mercado. Notícia importante, você precisa ficar atento ao cenário, você precisa entender lá fora como é que tá. As bolsas lá fora estão caindo muito, estão subindo muito. Geralmente a nossa bolsa, o nosso índice principalmente, segue muito o que as bolsas lá fora estão fazendo. O nosso dólar costuma seguir muito o DXY, que é um índice... É um índice de uma cesta de dólares, de moedas frente ao dólar. Se o DXY está subindo muito, é provável que o dólar suba aqui também. Se o DXY está caindo, é provável que o dólar caia aqui também. Então você precisa entender o cenário, você precisa analisar um macro para que você não caia na bobeira de ir contra o que as coisas estão acontecendo por aí para você se arrebentar, tá bom? Bora então para o gráfico, que eu sei que vocês querem, né? Vocês gostam de olhar gráfico, né? Vocês gostam de olhar isso daqui. Isso aqui é o meu layout, gente. Como é que eu uso? Eu uso aqui ó, o gráfico de 60 minutos aqui do meu ladinho. O gráfico de 5 minutos aqui. Essas são minhas médias móveis que eu uso, tá? Mas aqui tá
o meu, o meu negocinho aqui, o meu layout do setup. Aqui é para o índice e para o dólar, são diferentes, tá? Porque o do índice não funciona no dólar. Fiz um só para o dólar aqui, ó, tá bom? Então a gente vai analisar algumas coisas tanto no índice quanto no dólar. Esse setup aqui funciona muito bem no índice e muito bem no dólar. Geralmente, ele funciona melhor ainda no dólar do que no índice, tá bom? Funciona melhor no dólar porque o dólar geralmente segue mais tendência, assim. E quando ele reverte é para valer mesmo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, o exemplo que eu peguei. A gente vem de uma tendência de baixa, desculpa, gente, pela tosse. A gente vem da tendência de baixa aqui. Tá meio lerdo, esquisito. Olha aqui, ó. A gente pode traçar essa LTB aqui, bonita, né? LTB. Vamos analisar como se estivesse ao vivo. E aí o mercado veio, você ainda não sabia que era uma LTB, mas veio num gap de baixa. Ó, vamos lá. Veio num gap de baixa aqui. E aí ele fez esse sinal de compra. Só que preste atenção, quando a gente olha mais de longe um cadinho, a gente percebe que essa região aqui de cima, ó, essa região aqui, é uma região de resistência, tá? Talvez eu teria entrado comprado aqui. Por quê? Porque eu ainda não sabia que ia engatar uma tendência de baixa, tá bom? Como eu entrei, eu tomei esse stop aqui. Eu lembro, eu tomei esse stop aqui. Eu entrei comprado nele aqui, ó. Por quê? Porque eu pensei que ele ia vir tentar fechar o gap. Porque geralmente gap são fechados, tá bom? Você tem a fronteira do gap aqui. Se ele romper a fronteira, ele vai buscar fechar o gap. Não foi o que aconteceu. Ele chegou aqui perto, me estopou. Ok. Só que, olha aqui. Aqui ele tinha me dado volume. Tinha me dado volume bem acima da galera. Tá ok, tomei um stop. Beleza. Chegou aqui embaixo, ele bateu nessa região, eu já poderia traçar uma LTB aqui, ó, vindo daqui, caindo até aqui. E ele fez o zigue-zague descendente. Quando ele me deixou esse sinal, eu também entrei vendido. E olha o que aconteceu. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Olha o que aconteceu. Eu projetei, como eu sempre faço, o tamanho desse candle lá para baixo. E olha aqui, eu peguei um alvo só. Ele veio na minha parcial, 320 pontos. Pode parecer bobeira, irmão, mas 320 pontos são ponto pra caramba. É muito ponto. Tem trader profissional que ele pega 300 pontos no mês, irmão. É o que ele faz, só isso, 300 pontos no mês e acabou. 300 pontos é muito ponto, é porque a gente opera com pouquinho contrato, né? Tá bom? Então tá bom, 300 pontos. Pegou minha parcial e olha o que aconteceu. Depois que ele pegou aqui, o preço voltou aqui no meu 0 a 0, foi onde saiu. Se eu não tivesse botado meu stop no zero, ele teria pego os dois alvos, tá bom? Mas não é o meu trade system, tá bom? Ah, deu um sinal dentro de uma operação, não pega. Deu um sinal dentro da operação, você não estopa a operação para continuar, para entrar em outra. É até a operação vir e acabar, tá bom? Pode dar vários candles sinais dentro da operação, você não vai pegar. Mesmo se eu não tivesse nessa operação, eu não teria entrado aqui, por quê? Porque está próximo da LTB. Eu com essa LTB traçada aqui já, por causa desse candle, já teria vindo aqui, ó, deu uma venda aqui. Eu poderia ter entrado aqui. Não entrei, por quê? Porque o volume já não estava mais tão legal aqui, entendeu? O volume já estava aqui exatamente em cima da média, eu ia esperar um pouquinho mais. E aí veio o sinal de compra, não ia pegar. Quando ele fez essa derivazinha aqui, ó, que é esse movimento, deu esse sinal de venda, depois de bater numa LTB, olha o volume. Volume de novo, ó, acima da média. O volume estava vindo abaixo um tempão. O volume estava 55 minutos abaixo da média. Quando ele deu o sinal, olha o volume onde estava, acima, bem acima da média. Aqui eu entrei vendido, né? Não entrei por causa do horário, que esse horário não opera mais, né? Mas eu entraria vendido. Fui olhar aqui agora. E olha isso aqui, ó. Pegou lá meus dois alvos sem passar calor. Veio, pegou um, pegou outro, saiu, acabou. Sem passar nenhum calor, tá bom? E é assim que a gente opera. Aí o mercado veio, caiu, fez aquele zigue-zague ascendente. Aqui não deu sinal porque eu fiz uma alteraçãozinha nele aqui.
Mas esse candle aqui, você pode perceber que ele já violou a média, ele só não pintou aqui. Mas eu entraria comprado aqui, fácil. E por quê? Primeira coisa que a gente precisa entender é, tem uma LTB ali? Tem, mas ele fez um zigue-zague ascendente. Isso já acenderia uma luzinha aqui, tá bom? Então, ó, o primeiro alvo dele estaria próximo ali da LTB. Então eu pegaria, levaria até o primeiro alvo, colocava o stop no 0 a 0. Ele foi até o segundo, ótimo. Depois, ó, que ele engatou a tendência de alta, olha aqui, o sinal de venda frustrado e o sinal de compra. Olha que maneiro. De novo, dois alvos. Ah, é pouquinho, Matheus, é pouquinho, ó. 220 pontos. Mais 220 pontos com dois contratinhos, né? Nada, né? Nada. Aí você pegou aí quase R$ 80 por aí, entendeu? É interessante, até mais, R$ 100 quase, né? Vamos olhar o dia de hoje, como é que foi? O dia de hoje foi complicado. Esse setup em dias laterais costuma tomar bastante stop. Mas até que hoje teve um range grande aqui. Foi lateral, mas teve um range grande. Olha aqui, o primeiro sinal de venda foi um stop, né? Aí a gente precisaria analisar a região. Olha aqui. Isso aqui, essa região aqui que a gente pegou, trazendo ela para cá. Deixa eu tirar isso aqui, senão fica tudo bugado. Trazendo para cá, ó, é uma região em que o preço tem muita dificuldade de passar. Ah, Matheus, eu não estou enxergando isso muito bem, porque aqui, ó, violou várias vezes. Joga aqui nos 60 minutos e preste atenção. Olha isso. Região de resistência muito forte aqui. Eu não ia entrar aqui, tá bom? Hoje, o que eu fiz aqui hoje? Eu comprei aqui, ó, no começo do dia, por causa de outra estratégia que eu tenho. Mas olha o 9.1. Chegou aqui em cima, deu uma venda, dava para vender, mas foi um stop. Beleza, foi um stop, normal, acontece o stop. Na região aqui de resistência que tinha. Fazia sentido, muito sentido vender, mas foi stop. Depois, deu aqui, ó, outra venda, ó, veio, pegou um alvo, veio direto, stop já no 0 a 0, veio direto, foi quase no segundo alvo. Quando ele chega quase no segundo alvo, eu tiro meu stop do 0 a 0 e jogo aqui, ó, no primeiro alvo. Ele teria me tirado aqui, puf, saí da operação, beleza? Isso daí é uma outra coisinha que eu costumo fazer, não coloquei lá porque isso é muito... Vai muito da situação, ok? Muito situacional, sei nem falar essa palavra. Mas enfim. Quando ele deu aqui a compra de novo, preste atenção, ó. Veio um alvo e me tirou no 0 a 0. Beleza. Peguei um alvo. Olha quantas vezes. Os stops são muito poucos. Aqui deu uma venda. Você estava no meio do caminho, sem volume nenhum. Eu ia fazer essa venda? Não. Eu ia fazer essa compra? Não sei. Provavelmente não. Ó. Olha o volume aqui. Ó. Volume chegando na média, mas abaixo da média ainda. Ele deu um candle bonito. Talvez eu entrasse. Por quê? Porque isso daqui é um candle de força a favor da tendência. Você não precisa passar por todos os filtros para você pegar a operação, tá bom? Os filtros têm grau de importância. Tendência é a maior, ou melhor, região é a maior, tendência segunda, volume e por último cenário, tá bom? E aí você tem aqui, ó, a favor da tendência, vindo numa alta aqui, a favor da tendência, a região, perto de uma região de resistência, e a gente sabe que a região de resistência é alvo de comprador, ou seja, o preço ia tentar chegar lá. Eu não estava tão perto assim, eu tinha caminho para andar. E ó, entrando aqui, pum, pegou um alvo, quase o segundo, depois veio e tirou aqui no 0, tá bom? É assim que a gente opera, gente, é simples. E nós vamos ter aulas ao vivo a partir de sexta-feira agora, de manhã, até sexta-feira da semana que vem, uma semaninha aí, a gente vai operar junto, tá bom? A gente vai olhar o gráfico, o pregão rolando aqui no Discord, eu com o meu gráfico aberto, vou passar com a minha tela aqui mostrando, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Como é que a gente analisa na hora,
vocês vão me ajudar, a gente vai fazer tudo isso junto. Valeu, gente? Então, esse é o setup 9.1S. Eu espero que você tenha sido proveitoso para você, proveitosa para você essa aula. Depois dá um feedback aí do que você está achando. E, gente, eu quero falar uma coisa para vocês assim. Nós só estamos começando. A gente tá só no começo, tá bom? A gente tá só no começo. Tem muita coisa pra gente aprender aí. Então, eu queria agradecer a vocês aí por esse momento comigo. Tamo junto. Amanhã a aula vai ser mais importante do que a de hoje. Amanhã é a aula mais importante de todas, de amanhã. A gente vai falar sobre gerenciamento de risco. A gente vai falar sobre emocional também. A gente vai falar sobre operacional. Então a aula de amanhã é a aula mais importante de todas. Não perde. É tão importante que eu vou fazer ela ao vivo pelo YouTube. Pra você chamar aí 62 amigos para estarem junto com a gente. Tá bom? Vou fazer ela ao vivo pelo YouTube amanhã. Vai aparecer até minha cara amanhã. Então, esteja comigo aí na próxima aula. Não perde por nada. É nóis. Valeu. Deixa eu encerrar aqui no OBS.